Passamos a apresentar Entardecer de uma Vida, psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires, adaptação de Sidney Carbone. E se não fossem os cuidados que ele recebeu de imediato, logo que aqui chegamos, não sei se não teria acontecido pior. Eu tenho pedido a Deus que nos dê calma e confiança em seus desígnios. Fiz as orações conforme a senhora pediu-me, dona Cira, mas não creio muito que Deus as tenha ouvido, sabendo de onde partiram. Oh, deixe de bobagem, senhor Francisco. No Evangelho tem história do filho pródigo. Não escreveu, mas nós também não perguntamos. O difícil agora é descobrir o paradeiro deles. Nós sempre recebemos o que merecemos. Se for do seu merecimento, tenho certeza que tudo vai se arranjar. Eu vou lhe ser franco. Há um ano eu não acreditava mais nisso, mas depois de conhecer o senhor Luiz e a senhora, aprendi muita coisa sobre Deus. Ainda bem, senhor Francisco. Mas tem uma coisa muito importante na mensagem do irmão Damasceno. No final ele afirma: veja quem tem olhos de ver. E o que isso significa? No seu caso eu não sei. Mas geralmente isso se refere a estarmos procurando no lugar errado, como se procurássemos longe o que está perto de nós. Sinceramente, não compreendi. Mamãe, estão trazendo o papai para o quarto. Quase de imediato, uma enfermeira e 2 auxiliares entraram, conduzindo a maca onde meu amigo estava acomodado. Colocaram-no na cama jeitosamente, ligando alguns aparelhos ao seu corpo. Enquanto se movimentavam, pude notar o olhar ansioso do Sr. Luiz a nos observar. Assim que a enfermeira e os ajudantes se retiraram, Dona Cira e eu nos aproximamos. Meu amigo, então, debilitado, comentou: ainda não foi desta vez, minha velha. Dona Cira se debruçou sobre o marido num longo e carinhoso abraço. Afastei-me um pouco, respeitando o momento a que tinham direito. Ah, meu querido, meu querido. Passados alguns minutos, Dona Cira se voltou para mim e... Desculpe-no, senhor Francisco, mas estava ansiosa demais por este momento. Eu entendo perfeitamente. Como vai, velho amigo? Dando um susto na gente, não é? Não fui eu, senhor Francisco, foi meu coração. Mas o pior já passou. Agora estou bem. Senti muita falta do amigo, das nossas conversas. Engraçado. Sonhei que tinha ido visitá-lo e que o encontrei chorando muito. O senhor estava no seu quarto e Dona Nelly lhe ministrava cuidados. Pode ser verdade mesmo. Depois de velho a gente fica com o coração mole e chora por qualquer coisa. Mamãe, eu já acertei tudo na administração, mas eles precisam de mais alguns dados do papai, os quais não tenho acesso. Enquanto o senhor Francisco fica fazendo companhia a ele, vamos resolver isso? Claro, filho. Não precisa se preocupar, dona Cira. Eu tomo conta dele direitinho. Eu sei disso. Logo estaremos de volta, papai. Está bem, meu filho. O senhor está se sentindo bem? Meu amigo, a coisa foi mais complicada do que a minha Cira e o meu filho pensam. Como assim? Acho que não voltarei mais para minha casa. Não diga isso nem brincando, senhor Luiz. Ainda temos muito que conversar. Tenho certeza disso, senhor Francisco. Nesse meu sonho aprendi muita coisa. E sei que me resta pouco tempo de vida. Veja, senhor, que após eu visitá-lo durante meu sonho, fui levado a uma casa.
À porta dessa casa, um casal me recebeu carinhosamente e me abraçando, a senhora falou-me: estamos felizes por ter vindo, irmão Luiz. Estamos muito agradecidos por tudo o que o senhor fez pelo nosso filho e estamos à sua disposição, uma vez que não demora a retornar para cá. Mas que sonho mais esquisito, senhor Luiz. Ainda não acabei. A senhora, depois de se despedir de mim, quando eu estava de saída, falou-me que ela e o companheiro foram seus pais nesta existência. Não fale isso, senhor Luiz. Por favor, senão eu vou acabar fazendo companhia para o senhor nessa cama. Meu coração não aguenta. Desculpe, meu amigo, mas a senhora pediu para eu lhe falar que se chamava Maria Nazaré e tinha o apelido de Dona Marinha. E o homem que a acompanhava chamava-se Juvenal. São eles? São os meus pais, Juvenal e Dona Marinha. Quer dizer, então, que o senhor morreu e voltou? É o que eu também acho, senhor Francisco. Tudo era tão diferente. Mas pode ficar tranquilo, meu amigo. Se eu morrer, vou continuar ajudando-o por meio de nossas conversas. Não sei, não. Acostumei-me tanto com a solidão que não espero muita coisa da vida. Me prometa, senhor Francisco, que se eu voltar depois que meu corpo morrer, o senhor não vai se assustar comigo. Ora, onde já se viu isso? Eu vou ficar muito satisfeito. Mas não acredito que o senhor vai partir agora. O senhor é um homem muito bom. Hoje eu sou assim, mas já fiz muita gente sofrer nesta vida. Minha Cira sabe disso. Deus e minha consciência também. Mudei muito, graças a Deus. Acho melhor o senhor não me contar essa parte da sua vida. Eu também não lhe contei muita coisa da minha. As piores eu não contei. Também acho, senhor Francisco, também acho. Já cometemos muitos erros. E acredito que o maior sofrimento de um idoso são as recordações das coisas erradas que ele fez. As lembranças boas nos fazem chorar de saudade, enquanto as ruins nos causam remorso e infarte, não é mesmo? Senhor Luiz, meus pais falaram se ainda guardam raiva de mim. Não falaram, mas acho difícil pai e mãe guardarem raiva de filho. Mas mágoa, eu acho que sim. O senhor, melhor do que ninguém, pode nos responder isso, pois seus filhos o abandonaram lá no asilo. É melhor mudarmos de assunto. Não estou gostando nem um pouco deste. A dona Cira lhe falou que o senhor Damasceno mandou me dizer sobre a minha família. Eu li a mensagem, mas ele não é o senhor Damasceno, e sim o irmão Damasceno. É um espírito, meu amigo. É mesmo? A ele que me perdoe, então, eu não sabia. Senhor Francisco, me prometa que vai continuar agindo conforme age hoje, tratando bem as pessoas e as aceitando como elas são. Eu já sou assim, senhor Luiz, e graças ao senhor e à dona Cira. Aprendi a ser assim depois de viver uma vida inteira me desentendendo com todos. Mas por que está me pedindo isso? Porque sinto que é chegada a minha hora. Mas o médico falou que o amigo está melhor. Meu tempo está terminando e foi muito bom encontrá-lo. Só lamento ter sido tão tarde, pois tínhamos muito ainda o que conversar. Mas tenho certeza que a minha Cira vai continuar sendo uma boa amiga para o senhor. Não sei porquê, mas
Tenho essa certeza. Pronto, meu velho. Já estamos de volta. Eu estava de cabeça baixa, na tentativa de esconder as lágrimas. Dona Cira percebeu e... O que foi, senhor Francisco? Por que essa tristeza num momento tão alegre? Não é tristeza, não. É saudade misturada com remorso. É coisa de gente velha. Eu costumo falar para o meu Luiz que reviver o passado é sofrer 2 vezes. Tudo tem um tempo certo nesta vida. Se erramos, não nos faltará oportunidade para corrigirmos nossos erros. Por isso, Deus não nos permite lembrar com detalhes das nossas vidas passadas. Sabe, Dona Cira, às vezes, apesar de estar mudado, eu não encontro algumas respostas para a vida. Por exemplo... A velhice. O corpo nos limita tanto, Dona Cira. Mas o espírito continua livre. E nosso objetivo deve ser sempre o progresso pelo trabalho, pois todos nós possuímos algo que nosso semelhante necessita. A senhora fala como se estivéssemos apenas voltados para trabalhar. Nós não podemos separar. Ninguém pode viver enclausurado em seu mundo quando muitos ainda precisam de ajuda. O importante é realizar hoje mais do que foi realizado ontem, sempre com o coração voltado para Deus. O assunto se prolongou por um bom tempo, até que a enfermeira que foi medicar o Sr. Luiz, ouvindo nossa conversa, disse um tanto severa: Os senhores estão incomodando o paciente. Ele precisa descansar. Por que não vão conversar lá fora? Não, enfermeira, por favor. Eu estou gostando da conversa deles. A ordem do médico é repouso absoluto, mas eu vejo que está sendo impossível. A senhora tem razão. Estamos nos comportando de forma errada. Não se preocupe, Cira. Eu estou bem. Assim que a enfermeira saiu, demonstrei meu desejo de ir embora, pois já estava ali havia várias horas. Eu o levo de volta para o asilo, Sr. Francisco. Obrigado, Sr. Lucas. Amigo Luiz, amanhã eu volto. Tente descansar para se recuperar mais rápido. Eu vou tentar, mas... lembre-se do nosso trato. Não deixe de cumpri-lo. Pode ficar descansado, meu amigo. Assim que chegamos ao asilo, o Sr. Lucas me acompanhou até a portaria e antes de despedir-se comentou: Precisamos estar preparados para tudo. Mamãe e eu estivemos conversando com o médico. Ele não tem esperança para o caso do papai. Mas ele me parece tão bem, Sr. Lucas. Aparentemente, mas não sabemos por quanto tempo. Eu estava tão esperançoso. Devemos manter a esperança, mas também devemos ser realistas. O corpo dele já está desgastado pela idade. Veja, o senhor é mais velho do que ele e está muito mais forte. Se acontecer o pior, eu espero que Deus me dê forças. Bem, preciso ir. Amanhã, após o almoço, virei buscá-lo, está bem? Estarei esperando. Tenha uma boa tarde. Se o Sr. Luiz morrer, eu vou ficar sozinho novamente. É muito bonito tudo o que Dona Cira falou sobre o idoso. Mas será que eu vou ter que sair por aí procurando quem precisa da minha ajuda? Sr. Francisco? Dona Nelly veio correndo ao meu encontro muito tensa. Preocupado, perguntei-lhe por que estava assim. O seu companheiro de quarto, o seu Onofre. O que tem ele? Está morrendo. Ah, meu Deus.
Como ele não foi ao refeitório para almoçar, resolvi ir ao seu quarto saber o que estava acontecendo. Encontrei-o inerte na cama, olhos baços, fisionomia cadavérica. Imediatamente liguei para o Dr. Silas. Ele está lá com ele, mas acho que não pode fazer mais nada. Rapidamente me dirigi ao meu quarto, mas na porta me encontrei com o Dr. Silas, que ia saindo. Pelo seu semblante, pude imaginar que tinha acontecido pior. Fiquei parado no corredor estático, sem ação. Não demorou e Dona Nelly veio ao meu encontro lacrimosa. Ele morreu, coitado. Com tanta gente por perto, ele morreu sozinho. Pobre do Sr. Onofre. Nem eu pude assisti-lo em seus últimos momentos. O corpo será retirado dentro em pouco, mas é melhor não dizermos que ele morreu aos outros idosos para não impressionar. Por favor, fique calmo e não comente nada com ninguém. Para todos os efeitos, nós o estamos levando para o hospital, entendeu? Sim, entendi. E o Sr. Luiz como está? O doutor falou que a situação dele não é nada boa. Só nos resta confiar em Deus. Pelo menos ele está acompanhado da esposa e do filho. Está cercado de atenção e carinho. Vamos entrar agora para nos despedirmos do Sr. Onofre. Quando me deparei com o cadáver do Sr. Onofre na cama, minha consciência começou a doer. Será que o Sr. Onofre não era uma oportunidade de trabalho para mim? Meu colega de quarto, um homem sozinho como eu. Acho que errei mais uma vez. Um relato como este que estamos acompanhando é de muita importância porque chama a nossa atenção para a realidade da vida espiritual. Vivemos periodicamente num corpo de carne que a doutrina espírita denomina reencarnação, para irmos ganhando sabedoria pelas experiências que nos oferecem a convivência humana. O tempo de vida depende de uma série de circunstâncias que resultam de nosso comportamento ontem, hoje e amanhã. Todas as reencarnações são importantes, pois cada um tem necessidades específicas, próprias. No caso que estamos acompanhando, o tempo de vida mais longo nos permite entender como o passar dos anos nos pode facilitar análises de nós mesmos e fazer mudanças no modo de pensar e agir. Assim, estes episódios nos realçam o valor do hoje, que é uma consequência de como foi o nosso ontem e como vamos agir a partir do presente em busca de um futuro mais equilibrado e em paz. Na continuidade desta série, veremos as verdades que envolvem não só o personagem Francisco, mas todos os outros que vão se envolvendo com ele e que não são fatos ocasionais, mas sim elementos indispensáveis para o aprimoramento de todos. É a sabedoria das leis divinas, interagindo com nossos atos, de maneira a produzir soluções construtivas e saudáveis. Prestemos atenção nos pormenores para utilizarmos as lições patentes e tirarmos o proveito possível. O cadáver do Sr. Onofre na cama, minha consciência começou a doer. Será que o Sr. Onofre não era uma oportunidade de trabalho para mim? Meu colega de quarto, um homem sozinho como eu. Acho que errei mais uma vez. Em pouco tempo levaram o Sr. Onofre embora numa ambulância e todos acreditaram que ele estava indo para o hospital. Naquela noite senti-me ainda mais sozinho. A cama vazia ao meu lado me incomodava, e então compreendi que o Sr. Onofre, mesmo com a saúde frágil, fazia alguma coisa por mim. Estando ali, ele era uma companhia. Levantei-me várias vezes.
A plantonista, preocupada, a todo instante me observava, e é lógico que deve ter anotado isso em seu relatório, pois logo pela manhã fui chamado ao ambulatório em que o Dr. Silas atendia. Ele mediu minha pressão, minha temperatura e me fez uma série de perguntas. Depois comentou: A única coisa que constato no senhor é que não reclamou nenhuma vez, o que não é do seu costume. O senhor tem certeza de que está bem? Não há nada de errado comigo, Dr. Silas. Agora é que eu estou muito bem mesmo. Estimo e espero que continue assim. Pouco antes do horário do almoço, fui surpreendido com a visita do Sr. Lucas. Fui levado até ele e encontrei-o conversando com Dona Nelly. Bom dia, Sr. Francisco. Bom dia. O senhor está adiantado ou veio me trazer alguma notícia desagradável? As notícias não são nada boas. O Sr. Luiz piorou? Ontem à noite ele voltou a passar mal e foi levado de volta aos aparelhos. De madrugada abriu os olhos, disse à mamãe que estava na hora de partir, e quando ela lhe fazia um carinho, ele deu o último suspiro. Então, meu amigo partiu? Partiu sim, Sr. Francisco. Mamãe pediu que eu viesse buscá-lo para as despedidas. Eu agradeço ao senhor e a dona Cira, mas eu não vou, não. Se meu amigo Luiz partiu, o que é que eu vou fazer lá? Acho melhor ficar por aqui mesmo. Quem sabe o espírito dele vem bater um papo comigo. Mamãe ficaria muito feliz com a sua presença, Sr. Francisco. Diga a ela para me desculpar, mas sinto que não devo ir. E diga também que espero sua visita qualquer dia destes. Agora, me dê licença. Preciso tratar dos passarinhos, senão eles acabam indo embora também. O senhor precisa entender que a notícia foi um golpe para o coitado. O senhor, seu pai, era o seu único amigo. Eu entendo, sim, senhora. A vontade de chorar era muito grande e não tive como sufocar o pranto. Chorei muito sentado no meu banco no jardim. Meus amigos pássaros, respeitando a minha dor, estavam mudos, ciscando à minha volta, mas mudos. Passei então a reavaliar os acontecimentos das últimas horas e pela primeira vez em muitos anos não agi como um revoltado contra Deus. Meu amigo Luiz tinha razão. Como cobrar de Deus a presença dele entre nós por mais tempo? Deus sabe o que faz. Para mim seria ótimo, mas não tenho o direito de pedir isso a ele. Meu colega de quarto partiu sozinho, sem ninguém para lhe fazer um carinho ou segurar-lhe as mãos no último instante. Certamente eu era a pessoa indicada para fazer isso, pois era seu colega de quarto. Mas, preocupado comigo mesmo, não vi a oportunidade de ajudar alguém que estava bem na minha frente. Como exigir de Deus que meu amigo Luiz permanecesse aqui me ajudando? O irmão Damasceno estava certo quando escreveu: Veja quem tem olhos de ver. Obrigado, meu amigo Luiz. Perdoe-me, Sr. Onofre. Ajude-me, Deus, a enxergar as oportunidades de ser útil a alguém. Duas semanas se passaram da partida do Sr. Onofre e do meu amigo Luiz. Só depois dessas duas mortes é que passei a notar meus colegas do asilo, que passei a vê-los como pessoas, seres humanos com problemas e decepções. O entardecer de nossa existência nos estimula a reavaliar as oportunidades perdidas durante os anos passados.
Sem que eu percebesse, passei a ser o confidente de muitos deles e vi dramas e sofrimentos bem maiores do que os meus. Todos tiveram um passado de sonhos e decepções, e o remorso era um sentimento comum. Alguns se resignavam, apoiados na fé que lhes prometia o céu e os livrava do inferno. Isso para os católicos. Os evangélicos convertidos há pouco tempo quase nunca falavam da morte próxima, e quando se referiam a ela, criminavam qualquer possibilidade de enfrentar os tribunais de sua consciência, pois pelo simples ato de conversão à crença, estavam perdoados com garantias de felicidade eterna. Eu estava aprendendo muito, e o contato com os demais me ajudava a esquecer minhas próprias dores. Faltando uns dias para completar 20 da partida do meu amigo Luiz, recebi a visita de Dona Cira, que me abraçou carinhosamente. Estimo em vê-lo, Sr. Francisco. Esta noite sonhei com meu Luiz e ele pediu-me para visitá-lo. Ele estava forte e alegre. Eu ainda não tive esse privilégio, Dona Cira. Tenho me esforçado muito para ser útil às pessoas e isso tem me cansado bastante. Já nem tenho acordado mais à noite. O tempo dedicado a servir ao nosso semelhante nos fortalece e nos imuniza contra o nosso egoísmo, Sr. Francisco. Preocupados com o nosso semelhante, esquecemos de sofrer nossas dores e elas, cansadas de esperar, se afastam. A senhora tem razão. Depois que passei a me oferecer para ajudar os outros, não tive mais tempo para minha dor nas pernas. Garanto que o senhor está dormindo e se alimentando bem melhor. É verdade. A paz de consciência é uma coisa muito boa. Ai, eu que achava que nada mais tinha para oferecer aos meus irmãos. Algum problema, Dona Cira? A saudade. Foram muitos anos de convivência a dois, mas a fé que eu abraço me fortalece. Sendo fiel ao princípio de que a morte não existe, fica mais fácil vencer as dificuldades do momento, pois sei que meu reencontro com Luiz se dará em nosso amanhã. Além do seu filho Lucas, a senhora ainda tem família? Tenho, sim. Tenho 2 irmãos e uma meia dúzia de sobrinhos. Eles estiveram nas despedidas do meu Luiz. Foi uma pena o senhor não ter ido. Teria gostado muito deles. São pessoas simples, vivem no campo, mas têm um coração muito bom. Fico feliz pela senhora. Eu tenho aprendido que cada um recebe da vida o que precisa, e isso sempre é o resultado do que ele construiu para si. O senhor mudou muito mesmo. E devo essa mudança ao meu amigo Luiz. É uma pena que eu já esteja com 84 anos, senão poderia realizar mais coisas. Quando somos novos, nos esquecemos que a velhice só pode ser evitada pela morte antecipada do corpo. Assim, nossas vistas permanecem presas às necessidades momentâneas e construímos para nós uma grande lista delas. Poucos ou raríssimos são os que se preocupam com sua idade física, ou mesmo os que têm a preocupação de preservar amigos para o amanhã. A senhora concorda comigo? Mas tudo tem a sua hora, Sr. Francisco. Quando somos jovens, são normais as manifestações de insatisfação e represália contra os acontecimentos e a vida, o que não passa de desperdício de tempo e energia. O melhor seria buscar-lhe a causa, evitando assim dissabores em nosso amanhã, uma vez que as leis de causa e efeito são inevitáveis. Mas me diga, Dona Cira, e o meu amigo Luiz comentou alguma coisa com a senhora no sonho? Muita coisa.
Ele mandou um recado para o senhor que eu escrevi para não esquecer. Os sonhos a gente quase sempre esquece, não é? Aqui está. Eu vou ler para o senhor. Meu amigo Francisco, estou bem e em paz com Deus e feliz pelo senhor. Qualquer dia, se me for permitido, apareço para uma conversa. Ah, meu amigo Luiz. Guarde este papel. É seu. O senhor se emocionou, não é? Ser um velho rabugento já não é boa coisa. Imagine ser chorão e faltar com o respeito ao próximo, não é mesmo? Não penso assim. Chorar é sempre uma manifestação do coração. Mas o senhor é um homem equilibrado e forte. Eu nunca ouvi reclamar dos filhos ausentes. Para conseguir superar uma dor desse tamanho, é preciso ter uma fé muito grande. Seus olhos a enganam. O remorso pelos meus feitos no passado é que me cala os lábios. Não acredito que o senhor tenha feito tanta coisa ruim como afirma. Mas fiz, e com meus pais. Quando era novo e uma esperança para o meu pai, que contava com a minha ajuda da lida, resolvi buscar trabalho na cidade grande e nunca mais dei notícias a eles. Hoje imagino a dor sofrida pela minha mãe e pelos outros com o meu desaparecimento. Hoje a ausência dos meus filhos me dói no coração, mas sei que Deus está me castigando pelos meus erros. Deus não castiga ninguém, senhor Francisco. Abandonar sua família foi um grande erro, mas isso não determina que seus filhos procedam da mesma forma. Mesmo porque somos responsáveis pelos nossos atos e ninguém nasce fadado a castigo por parte de Deus. Acho que o senhor deveria utilizar-se de todos os recursos para localizar seus filhos e dar-lhes a oportunidade de reavaliar suas atitudes para que não cometam os mesmos erros que o senhor cometeu no passado. Pensando bem, a senhora tem razão. Se meus filhos errarem porque eu errei e meus netos cometerem os mesmos erros contra meus filhos, vai virar uma sequência de erros interminável. Acho que ainda consigo encontrar um deles, mas será que meu pai fez alguma coisa nesse sentido, dona Cira? Quem poderia dizer isso é só ele. Não podemos nos transformar em juiz das atitudes do nosso semelhante. Ah, que pena. Terminou o horário de visita. Não se preocupe, eu voltarei. Vamos combinar o seguinte. Virei visitá-lo a cada 10 dias, está bem? A senhora não imagina como ficarei feliz. Naquela noite não consegui dormir pensando na conversa que tivera com Dona Cira e na possibilidade de encontrar meus filhos. Já passavam das 11 horas e meus pensamentos preferiam vaguear pelo passado, já que o futuro é bastante limitado para alguém da minha idade. De repente, notei o movimento de alguém no quarto e, sem acender as luzes, perguntei: "Quem está aí?" Como não obtive resposta, continuei: "Fique sabendo que já vi muita coisa nesta vida e não tenho medo de assombração." Alguém respondeu à minha afirmação, fazendo-me arrepiar dos pés à cabeça. Ainda bem que você é um homem que não tem medo de nada, Francisco, nem mesmo da alma dos mortos, que voltam para rever velhos e queridos amigos. Sentei-me e notei a sombra de um homem à minha frente, entre a minha cama e a que fora do Sr. Onofre. Como minha visão estava embaçada, perguntei: "Quem está aí? É a alma do Sr. Onofre?" Não é não, Francisco.
Você não tinha mais do que 16 anos quando me conheceu. Sou o Venâncio, meu filho. Deus me permitiu fazer uma visita a você. Só não caí porque estava sentado em minha cama. Ao mesmo tempo em que falava, meu segundo pai foi ficando visível para mim. E enquanto ele ia ficando visível, um sono incontrolável me dominava. Quando despertei, assustado, já estava amanhecendo. Só me lembrei das primeiras frases ditas por ele, mas a visita ficou gravada em meu subconsciente, muito embora eu não conseguisse interpretá-la na íntegra. Desse dia em diante, a presença do Sr. Venâncio ao meu lado foi se tornando rotina. Já não me assustava mais e com ele tinha longas e demoradas conversas. Por essa época eu já havia completado 88 anos e continuava forte e saudável em minha vida simples no asilo. A maioria dos meus companheiros tinha sido substituída. Muitos seguiram os passos do Sr. Luiz e do Sr. Onofre. Eu já havia me habituado a essas despedidas. De meus filhos não conseguira notícias e tinha desistido de revê-los. Parecia-me que eles também haviam se esquecido de mim. Dona Cira, que tinha diminuído suas visitas, sempre presa à lembrança do Sr. Luiz, preenchia todo o seu tempo ajudando idosos de várias instituições, promovendo eventos e arranjando novos voluntários para esses serviços. Em suas visitas conversávamos muito, e foi nessa época que comecei a ler alguns livros que ela me levava. O Sr. Venâncio, agora um companheiro inseparável, orientava-me nas tarefas a que me dispunha, tornando-se sempre visível para os meus olhos cansados. Minha fama de velho caduco que conversava com espíritos logo cresceu, assim como a de adivinho. O Sr. Venâncio ajudava-me a aconselhar as pessoas e não raras vezes acordava-me altas horas da noite, determinando que eu fosse ao quarto deste ou daquele, onde eu sempre os encontrava precisando de uma mão amiga, fosse para dar um remédio para o corpo ou um conselho para a alma. Eu estava feliz. O trabalho exigia muito de mim e isso me deixava contente. Havia aprendido a aceitar as pessoas como elas são, não exigindo delas compreensão para a minha forma de ser. Eu inspirava confiança e compreensão em todos. Um dia, durante uma das visitas de Dona Cira, ela me fez uma pergunta que me deixou intrigado. Senhor Francisco, há mais de 4 anos, o irmão Damasceno lhe mandou uma mensagem. O senhor se lembra? Sim, Dona Cira, e até hoje fico na dúvida se a resposta era o trabalho que estava à minha volta e eu não via. Também pode ser, mas acho que ele quis dizer outra coisa. O senhor tinha perguntado sobre sua família, lembra-se? Eu desejava saber se ainda tinha familiares vivos na terra. Isso mesmo, mas apesar de nosso irmão Damasceno afirmar que 3 de seus irmãos ainda estavam vivos, o senhor nunca se encontrou com eles. Realmente, nunca nos encontramos. Mas por que a senhora está se lembrando disso agora? Ainda não posso lhe falar muita coisa, mas acho que estou descobrindo o paradeiro de sua família. É mesmo? Há poucos dias ouvi uma conversa na qual alguém contava uma história bastante parecida com a do senhor. Mas como não quero causar decepções a nenhuma das partes, preciso aguardar mais alguns dias, enquanto reúno as peças deste quebra-cabeça. Naquele dia, ao ir embora, Dona Cira deixou-me preso a uma grande ansiedade. O assunto que ela abordara já estava por mim esquecido há muitos anos, por me julgar totalmente incapaz de levá-lo adiante. Achava que isso era impossível, que só Deus poderia conseguir uma coisa dessas. Mas, por outro lado, eu era o segundo filho mais velho,
ficando abaixo de mim 6 mais novos. Quem sabe Dona Cira tinha descoberto um deles. Havia aprendido a esperar pelas decisões da vida por meio da vontade de Deus. Portanto, era melhor aguardar. E meu amigo Luiz, que nunca mais dera notícias, nem para Dona Cira. Será que ele havia se esquecido de nós? Entardecer de uma Vida, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires, adaptação de Sidney Carbone.